e a partir daí tem desenvolvido um trabalho notável em torno da obra de Fernando Pessoa, que foi reconhecido com o próprio Prémio Pessoa, e por isso deixo, sem mais palavras, vou agradecer ao Richard a presença também e deixá-lo. Obrigado. Bom, já fizeram agradecimentos ao Teatro Aberto, a todos os organismos e pessoas que apoiaram essa iniciativa, este terceiro congresso. Quero reiterar os parabéns para todas essas e tirar o chapéu imaginário, no meu caso, sobretudo a Inês Pedrosa, a Margarida Lages e a toda a equipa de Fernando Pessoa, de Casa Fernando Pessoa, que trabalha para além do que se poderia esperar, e com horas extras e com muita paixão, e para realizar eventos como este, que nos tempos que correm é um pequeno milagre. Este ano são 125 anos desde o nascimento de Fernando Pessoa e são 100 anos desde o nascimento do livro do Desassossego. Pessoa começou a trabalhar nesta ordem em 1913 e é disto que vou falar. Livro do Desassossego, romance possível, variante impossível. Há um professor americano, Thomas Cousineau, que está, não sei se está aqui hoje, penso que sim, que vai falar, não me lembro se amanhã ou depois. Ele publicou ultimamente um livro, queria mencionar isso, que se chama Book of Disquiet, an Unwritten Novel, Livro do Desassossego, um romance por escrever. Ele tem uma abordagem muito diferente, mas queria mencionar esse livro. Vou aqui controlar os olhos. Ok. Bom. Citamos o livro do Desassossego como se fosse um tesouro de frases geniais, um compêndio de ideias, ora mais, ora menos desenvolvidas, uma miscelânea de fragmentos avulsos. E é natural que o encaremos desta maneira, pois corresponde ao estado em que efetivamente foi deixado. Em boa verdade, mesmo que a pessoa tivesse revisto e organizado o livro, e por mais que o tivesse domado ou domesticado, seria sempre uma obra constituída por fragmentos. Isso nada tem a ver com um projeto putativamente modernista de pôr em causa o livro enquanto formato literário. Muito menos se deve à possibilidade de encontrar uma forma adequada para ele. Pessoa encontrou-a logo no início. O fragmento, aliás, umas centenas de textos de variado tamanho e relativa autonomia a que chamamos fragmentos, é precisamente a forma que lhe convinha, dado o livro ser narrado por alguém cujo estado de alma é um devaneio permanente. Não é que o narrador tenha a cabeça nas nuvens ou imagine coisas vagas e imprecisas. O seu devaneio analisa, explora, como que cientificamente, mas é um devaneio. Observador e sonhador faminto, interessa-lhe menos o objeto daquilo que vê e sonha do que o próprio ato de ver e sonhar. Ato esse que termina e se fixa na escrita. Explica-nos esse processo num trecho redigido bastante cedo. Quem sabe escrever é o que sabe ver os seus sonhos nitidamente, ou ver o sonho a vida, ver a vida imaterialmente, tirando-lhe fotografias com a máquina do devaneio. O livro do Desassossego é uma sequência de fotografias estranhamente íntimas, tiradas por um fotógrafo que as revela com palavras. O fotógrafo vai documentando o seu próprio drama, centrado no como e no porquê da sua atividade fotográfica.
Neste livro, retratar e narrar são sinónimos de protagonizar. A identidade civil e cotidiana do narrador do livro foi-se compondo aos poucos. Vicente Guedes acabou por ser definido como um ajudante de guarda-livros que residia na Baixa. Mas no momento em que o seu nome se associou ao livro, em 1914 ou 15, era uma personagem misteriosa, sem profissão ou origem conhecidas. Não se sabe nem quem era, nem o que fazia, reza uma passagem prefacial. Para Bernardo Soares, definido como um semi-heterónimo, mas também como uma personagem literária, Pessoa esboçou uma infância e fez numerosas referências ao bairro onde habitava, ao seu trabalho na firma Vasquez e Companhia. Ainda assim, não chegou a ser uma personagem com real espessura biográfica. Porém, o protagonista do livro, mesmo em 1913 e 14, quando ainda não tinha nome, não se resumia a uma simples versão diminuída de pessoa. Possuía 3 traços de personalidade muito marcados. Uma grande indiferença em relação à política e aos assuntos do dia a dia. Um temperamento assumidamente antissocial. E um ensimesmamento exacerbado. São 3 facetas, se quisermos, da mesma rejeição do mundo exterior e concomitante imersão em si próprio. A ficção do ajudante de guarda-livros, que trabalha e mora na Baixa Lisboeta, é formalmente importante, pois mostra que o autor queria aglutinar o material do livro em redor de uma história de vida e fornece um esqueleto para estruturá-la. Mas a história que realmente interessa decorre noutro plano, noutro espaço. Alguns espectadores do filme do Desassossego, do João Botelho, embora gostando do filme, reagiram mal à figura de Bernardo Soares, alegando que existia um erro de casting. É verdade que a personagem filmográfica, representada por Cláudio da Silva, não corresponde à imagem estereotipada de um pacato empregado do escritório, mas tem a virtude de nos transmitir, com seu ar algo alucinado, a inquietante estranheza da vida interior de Soares. Uma das conquistas do filme, no meu entender, é a de nos mostrar que Bernardo Soares é o herói de um romance, cujo título é Livro do Desassossego. Sem cronologia ou enredo, este é um romance de ideias, mas não de ideias filosóficas ou políticas, como acontece, por exemplo, em O Homem Sem Qualidades, de Musil. As ideias que percorrem o Livro do Desassossego são como premissas, hipóteses que a pessoa quis testar, colando-as ao seu protagonista para ver o que disso resultaria. Este método experimental, como se a pessoa fosse um cientista de alma, foi por ele utilizado repetidas vezes. Por exemplo, isso acontece com Alexander Serge e o Barão de Taive e muitos outros. Não vou explicar aqui para poupar tempo. No caso do Livro do Desassossego, o autor lançou 2 grandes premissas e ergueu sobre elas uma hipótese ou um teorema que pôs à prova através do seu protagonista. Não emprego o termo premissa como se a pessoa pretendesse fazer um silogismo aristotélico, mas sim para indicar um procedimento racional menos rigoroso, condizente com o desconexo lógico que caracterizava o estilo de Bernardo Soares. A primeira das 2 premissas é a de que tudo o que existe no mundo é traje, aparência, símbolo. A segunda é a de que a realidade efetiva é aquilo que sentimos como real. Ou, por outras palavras, a realidade para nós reside nas nossas sensações. Conquanto a segunda premissa seja relacionável com o sensacionismo promovido por Pessoa em seu próprio nome e no de Álvaro de Campos, o livro cita como teórico na matéria o pensador Condillac, do século XVIII. Por mais alto que subamos,
e mais baixo que deixamos, nunca saímos das nossas sensações. Feita esta citação, que condensa e em parte parafraseia uma afirmação formulada no início do Essai sur l'origine de connaissance humaine, ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos, Bernardo Soares repete o essencial da frase por outras palavras, numa fórmula ainda mais condensada. Nunca desembarcamos de nós. Esta asserção serve de justificação para o ensimesmamento do narrador, que termina o trecho dizendo: o universo não é meu, sou eu. No mesmo trecho, como em vários outros do livro, o narrador despreza a utilidade das viagens geográficas, alegando que uma ida a Benfica pode dar maior sensação de libertação do que uma viagem até a China, visto que a sensação depende de quem vai a um ou a outro lugar. Sustenta ainda que as verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as vemos como elas verdadeiramente são, que é como foram criadas. Não é nenhuma das 7 partidas do mundo aquela que me interessa. Desculpa lá, já estou perdido. Que nos interessa. Bom, isso é do livro de Deus Sossego, depois há toda uma situação. Sustenta ainda que as verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as vemos como elas verdadeiramente são, que é como foram criados. Não é nenhuma das 7 partidas do mundo aquela que me interessa e posso verdadeiramente ver. A 8ª partida é a que percorro, é a minha. Assim, as verdadeiras paisagens criadas pelo narrador e autor ficcional do livro do Desassossego são aquelas que ele escreve e de que, na floresta do alinhamento, constitui um exemplo primoroso. Talvez tenha ainda criado algumas paisagens que, mentalmente visualizadas, não passaram para a escrita. De qualquer modo, a 8ª partida do mundo é o reino da imaginação literária. Sempre no mesmo trecho e a propósito da nossa apreciação de paisagens, reais ou imaginárias, Soares comenta: somos todos míopes, exceto para dentro. Só o sonho vê com o olhar. Estas palavras sugerem a possibilidade de uma colaboração entre a nossa deficiente visão ocular e a nossa visão interior, imaginativa. Tal colaboração está patente nas muitas descrições de paisagens exteriores que perpassam pelo livro. Cito uma a título de amostra. Esse céu é de um azul esverdeado para cinzento branco, onde, do lado esquerdo, sobre os montes da outra margem, se agacha, amontoada, uma névoa acastanhada de cor-de-rosa morto. No ensaio intitulado The Birth of Literature, o nascimento da literatura, António Feijó entende estas pequenas, prodigiosas descrições do céu e do tempo, há muitas delas no livro, como esforços conseguidos do observador para tornar os objetos do seu olhar singulares, nada vulgares. Trata-se do mesmo procedimento que António Vieira elogiava na escrita do Frei Luís de Sousa, como nos por 2 vezes lembrado no livro do Desassossego, e é assim, tornando o comum requintadamente estranho, algo alheio que se faz à literatura. E assim também o protagonista do livro do Desassossego se vai apoderando da realidade, transformando-a e fazendo-a sua. É indiferente que os seus verbalmente retratados por Bernardo Soares tenham sido realmente observados e, em caso afirmativo, que tais retratos sejam fiéis àquilo que observou.
singularizado pela sua extraordinária capacidade descritiva, passam a fazer parte da oitava partida do mundo, que é a literatura e é sua. Pelas leis que regem o mundo do desassossego, a arte decorre das sensações, profundamente sentidas, particularizadas e trabalhadas, captadas na linguagem. Nisto reside a verdade possível, segundo Pessoa, que quis testar a suficiência dessa verdade para uma vida humana. Ou seja, queria saber se um escritor poderia viver, psicológica e espiritualmente falando, apenas da sua imaginação e arte, sem precisar de interagir com o mundo exterior. O protagonista do livro serviu-lhe de cobaia. A experiência realizada por Pessoa, que desde muito jovem gostava de brincar sozinho e de lidar com amigos puramente imaginários, pode ter sido motivada por uma fantasia pessoal de autossuficiência, um velho sonho seu de uma vida que não dependesse de mais ninguém. Seja como for, o protagonista, ora denominado Vicente Guedes, ora Bernardo Soares, era militantemente solitário. Conviver é morrer, sentencia num certo trecho, justificando esse duro juízo com o seguinte raciocínio: para mim, só a minha autoconsciência é real. Os outros são fenómenos incertos nessa consciência. E até seria mórbido emprestar uma realidade muito verdadeira. Experiencia os outros seres humanos como fenómenos predominantemente visuais e auditivos, ao mesmo nível que a paisagem circundante e com o mesmo interesse que esta possa ter. Afirma-o sem rodeios, num outro trecho. Os outros não são para nós mais que paisagem. Uma paisagem, aliás, que tende a provocar-lhe tédio, um estado de ânimo mencionado com excepcional frequência no livro de Desassossego. Em substituição das paisagens exteriores, o protagonista sonha com a criação de uma cidade feita de sua própria alma. Imagina a existência no seu interior de todo o Estado, com uma política, com partidos e revoluções. Em vez de viagens terrestres, aventa a possibilidade de uma geografia da nossa própria consciência, isto num trecho escrito na primeira fase redacional do livro. Na segunda fase, volta a mesma ideia, dizendo que a geografia da nossa consciência, da realidade, é de uma grande complexidade de costas, acidentadíssima de montanhas e de lagos. E traz à baila um mapa alegórico do Pays du Temple, ou País da Ternura. Integrado no romance francês do século XVII, este mapa traçava o terreno das emoções humanas. Bernardo Soares rejeita a experiência da vida real porque nada ensina, como a história nada informa. A verdadeira experiência consiste em restringir o contacto com a realidade e aumentar a análise desse contacto. Assim, a sensibilidade se alarga e aprofunda, porque em nós está tudo, basta que o procuremos e o saibamos procurar. Esta insistência na busca interior como o único meio de conhecimento, em nós está tudo, sugere a anamnese platónica, pela qual toda a aprendizagem é uma reaprendizagem daquilo que já conhecíamos numa existência anterior. Não penso que Pessoa Soares tivesse exatamente esse conceito em mente, mas um platonismo soft parece subjazer a noção fortemente presente no livro de que todo o mundo é aparência e símbolos. António Mora, a este propósito, rejeitou a teoria das ideias ou formas de Platão por este ter cometido o erro de ligar atributos da realidade à consciência, da qual são extraídas as tais ideias. E também rejeitou, pela mesma razão, a já referida doutrina de Condillac,
de que nunca saímos de nós próprios e das nossas sensações. Digo a este propósito porque as objeções levantadas pelo heterónimo filósofo confirmam que as ideias mestras ou premissas do livro do Desassossego têm validade num contexto específico que envolve o protagonista e a experiência em que ele participou, não podendo ser entendidas sem mais como ideias subscritas por Fernando Pessoa. Quero dizer que temos a tendência sempre de citar o livro do Desassossego como se fosse Fernando Pessoa, e há, obviamente, muito de Fernando Pessoa lá, mas com essa ideia das premissas e o teorema que a pessoa queria testar, há muita coisa que lá que pertence simplesmente a esta espécie de enredo, não é? E então temos de ter cuidado em dizer, ok, a pessoa disse isso. Não, diz isso no livro do Desassossego. Voltando à premissa do que o mundo perceptível consiste em símbolos ou aparências, é por outras palavras que o protagonista costuma referi-la. Fala de trajes, de vestidos, de vestes, de roupa. No contexto da obra global de Pessoa, o livro do Desassossego contém uma inusitada concentração de referências literais e metafóricas à indumentária. Tenho aqui vários exemplos imensos no livro do Desassossego desses termos trajo, vestir e os seus derivados. Muitos de vocês já terão reparado nesse vocabulário do vestido, mas se não repararam, agora a reler vão reparar que são imensos. Num dos trechos mais extraordinários do livro, Bernardo Soares, ao reparar no vestido verde claro de uma rapariga no elétrico, decompõe-no nos seus vários elementos e tipos de costura. Passa em seguida a visualizar a fábrica onde o vestido foi produzido, todos os gerentes e operários da fábrica, nas suas vidas públicas e também privadas, e todo o sistema social e económico por detrás disso. Até que finalmente sai do elétrico, exausto e sonâmbulo, declarando: vivi a vida inteira. Não é de admirar que Soares, autor de uma autobiografia sem factos, mas com fatos, trabalhe na contabilidade de um armazém de fazendas. O lugar privilegiado do vestuário no discurso e no próprio cotidiano de Soares deve-se à influência de Sartor Resartus, o alfaiate recosturado, um precursor do livro do Desassossego, enquanto romance, rótulo sem dúvida discutível para qualquer dos dois livros. Publicado em 1833-34, a estranhíssima obra de Thomas Carlyle teve entre os seus precursores outro romance pouco ortodoxo dentro do género, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, que foi publicado no século XVIII, de Lawrence Sterne. O apontamento de Pessoa revela que o romance de Sterne fazia parte da sua biblioteca por volta de 1908, mas foi Sartor Resartus, adquirido em Durban e atualmente à guarda da Casa Fernando Pessoa, que o marcou profundamente. Numa carta dirigida ao heterónimo psiquiatra Faustino Antunes, em julho de 1907, Ernest A. Belcher, professor de inglês de Pessoa da Durban High School, recordou que o seu aluno era um grande admirador de Carlyle e que tinha sido difícil, cito, refrear a sua tendência para imitar muito de perto o estilo do escritor escocês. Foi logo após receber essa carta que Pessoa, nada preocupado com a sua alegada tendência de imitar Carlyle, releu Sartor Resartus, sublinhando muitas passagens e fazendo numerosos comentários nas margens. Segundo um apontamento patente num caderno usado por Pessoa nesse mesmo ano, 1907, ele próprio pensou escrever um
uma espécie de Sartor Resartus. O livro do Desassossego, que contém 2 referências à obra, é estruturalmente diversíssimo, mas espiritualmente próximo devido à herança ou coincidência de alguns temas e devido também à prosa inventiva que os exprime. Ambas as obras avançam sem avançar, atabalhoadamente e sem medo de caos. Subtitulado The Life and Opinions of Herr Teufelsdrockh, o romance de Carlyle consiste numa longa recensão do livro Clothes, Their Origin and Influence, o vestuário, sua origem e influência, escrito pelo professor Diogenes Teufelsdrockh. Teufelsdrockh em alemão quer dizer fezes do diabo, e Diógenes do grego, nascido de Deus. Na primeira secção, o recenseador cita, interpreta e critica a chamada Philosophy of Clothes, desenvolvida pelo autor alemão. Das passagens citadas da dita filosofia da roupa, supostamente traduzidas do alemão, a pessoa sublinhou no seu exemplar do livro frases como, traduzo, todos os objetos são como janelas. Todas as coisas visíveis são emblemas, ou tudo que sensivelmente existe, tudo que representa espírito para o espírito, é propriamente uma roupa, um traje, vestido durante uma estação, para ser despido mais tarde. Herr Teufelsdrockh considera que a linguagem também é roupa, por ser essencialmente figurativa, feita de metáforas, mesmo que o estilo de um autor seja enxuto, seco. Quanto ao seu próprio estilo, o filósofo reconhece que é exuberante e not without an apoplectic tendency, isto é, não isento de uma tendência apoplética. Foi a energia linguística e ideativa notória em Sartor Resartus que tanto atraiu Pessoa para Carlyle, cuja prosa saltitante e pouco linear ambiciona tocar em verdades não racionalmente perceptíveis. Pessoa era menos apoplético na sua escrita, mas fazia amplo uso de neologismos e neossintaxe, nomeadamente no livro de Desassossego, e compartilhava com Carlyle a noção de que a forma como se exprime já é em si uma verdade. Para ambos, a linguagem era uma roupagem, sim, mas uma roupagem como que sagrada. O protagonista do livro do Desassossego, condenado por Pessoa a ser espectador, escritor de si próprio, quase não tem mais nada a não ser a linguagem. Será a sua consciência desta irrevogável condição? Sou, em grande parte, a mesma prosa que escrevo, que o faz atribuir especial importância ao manto régio da ortografia etimológica. A entrega de Soares às sensações, aos sonhos e à linguagem que os descrevem não é um comportamento que a pessoa lhe impõe arbitrariamente ou por razões meramente pessoais, para investigar as suas próprias propensões e manias idiosincráticas. Prende-se, segundo a lógica narrativa do livro, com a inutilidade de agir numa sociedade doente e sem cura à vista. O protagonista comporta-se como um decadente, dedicado a um decorativismo interior feito das suas sensações que são a única realidade que lhe resta, isto é, do trecho sensacionista. Por ser o produto, ou seja, o protagonista comporta-se dessa maneira como um decadente, por ser o produto de uma conjuntura decadente. A sua pretensa autobiografia, embora prescinda de fatos concretos, está ancorada num tempo real, marcado pelo desmoronamento dos sistemas políticos e sociais tradicionais e pela perda da fé no Deus cristão. Há 3 trechos escritos na década de 1910 em que o protagonista nos lembra a sua pertença a uma geração em que as velhas crenças morreram, pelo que ele e os seus pares ficaram
cada um entregue a si próprio, na desolação de se sentir a viver. Num quarto trecho, escrito bem mais tarde, mas destinado a abrir o livro do Desassossego, aquele trecho rotulado de trecho inicial, Bernardo Soares apresenta-se como tendo nascido num tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus. Identifica-se com a corrente designada por decadência pelo fato de ter perdido totalmente em consciência e, com ela, a capacidade de viver espontaneamente. Resta-lhe, assim, a renúncia por modo e a contemplação por destino. A renúncia e a contemplação resumem bem a maneira de ser passiva de Jean des Esseintes, herói de A Rebours, traduzido em português como As Avessas, um livro iniciático para os adeptos do movimento decadentista. Embora não haja provas concludentes de que a pessoa tenha lido, refere o autor Huysmans e o seu célebre romance em 2 apontamentos redigidos por volta de 1807. Em todo o caso, encontramos curiosos pontos de contato entre os protagonistas do livro do Desassossego e de A Rebours. Pontos de divergência mais do que de concordância, apesar de uma atitude de base parecida. O herói burguês, inventado por Pessoa, cultivava uma aristocracia interior, enquanto Jean des Esseintes provinha de uma família de sangue azul, abastada e socialmente conceituada. Retirando-se da sociedade para o seu mundo privado, em que se propõe substituir le rêve de la réalité à la réalité elle-même, substituir a realidade em si pelo sonho da realidade, o aristocrata francês passa boa parte do tempo mergulhado em leituras que excitam a sua imaginação. De tão entusiasmado que fica com a leitura de Charles Dickens, toma a decisão de fazer uma viagem a Londres. Ainda em Paris, à espera do comboio, ocorre-lhe almoçar num restaurante inglês, onde observa, deliciado, os seus convívios britânicos, que lhe lembram certas personagens dos romances de Dickens. Cancela então a viagem, convencido de que já não fazia sentido ir a Londres quando podia viajar magnificamente sur une chaise, magnificamente sentado numa cadeira. Bernardo Soares, um contemplativo mais radical, nunca chegou ao ponto de planear uma viagem. E apesar de ser dotado de uma grande cultura livresca, quase deixou de ler. Contrariamente ao protagonista do Huysmans, Jean des Esseintes, lê e comenta não apenas os seus contemporâneos, entre os quais Verlaine e Mallarmé, mas também muita literatura antiga, incluindo escritores da Igreja. Queixa-se, porém, do estilo, cito aqui traduzido, do estilo episcopal tão banalmente exercitado pelos prelados, preferindo por isso os autores católicos leigos. O protagonista do livro do Desassossego, como se quisesse distanciar-se do outro, caso o conhecesse, ostenta a sua preferência por livros banais e pelo estilo afectado, claustral, frustre, do padre Figueiredo, autor de uma retórica, com a qual garante, leio e abandono-me, não a leitura, mas a mim. Mas o que é esse mim? E aqui o suposto autobiógrafo se abandona. E quando diz noutro trecho, não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Quem é esse eu? No trecho que começa, suponho que seja o que chamam decadente, Soares explica a sua escrita como uma tentativa de figurar numa mática expressiva as sensações decorativas da sua alma substituída. Não se trata de um decorativismo decorrente de uma atitude esteticizante, pois todas as sensações são decorações da alma, porque tudo é decoração. Roupa, símbolo. Quanto à dita matemática expressiva, está longe de ser cartesiana.
Em certa altura de cogitação escrita, esclarece Soares na mesma passagem, já não sei onde tenho o centro de atenção. Se nas sensações dispersas que procuro descrever, como a tapeçarias incógnitas, se nas palavras com que, querendo descrever a própria descrição, me embrenho, me descaminho e vejo outras coisas. O protagonista fica imerso num turbilhão de ideias, de imagens, de palavras, tudo lúcido e difuso, e perde-se fatal e gloriosamente como um náufrago afogando-se à vista de ilhas maravilhosas, representadas no mapa absurdo de sinais mágicos que a própria escrita de Soares. O livro do Desassossego, enquanto romance, é um naufrágio. O seu protagonista boia perdidamente num sargaço de sensações e palavras que não formam uma trama, nem o levam a lado nenhum que se perceba. Ficou provado que a autossuficiência não é viável. Tanta inconsequência querer bastar-me, desabafa Bernardo Soares. Tanta consciência sarcástica das sensações supostas. Ninguém aguenta viver exclusivamente da imaginação literária, interiorizando tudo e dependendo do mundo exterior apenas como alimento do sonho e da literatura. Surge, desde logo, o impedimento de ordem prática. Por mais que se esforce por evitá-la, haverá sempre um mínimo de interação com o exterior. E assim, como lamenta o próprio sujeito da dolorosa experiência, conseguindo exacerbar a minha sensibilidade pelo isolamento, consegui que os fatos mínimos, que antes mesmo a mim nada fariam, me ferissem como catástrofes. Essa experiência, claro está, foi uma batota, uma mera encenação. O romancista sabia desde o início que o seu herói era um anti-herói, predestinado à derrota. O trecho que acabo de citar foi redigido muito cedo. E uma carta enviada para João de Lebre Lima, em maio de 1914, passou a escrever a propósito de Na Floresta do Alinhamento, publicado em agosto do ano anterior. O que é, em aparência, mero sonho, ou entre sonho, narrado, sente-se logo que se lê e deve, se realizei bem, sentir-se através de toda a leitura uma convicção sonhada da inutilidade e dolorosa fúria estéril de sonhar. Isso passou a dizer numa carta. Um dos primeiros trechos escritos para o livro do Desassossego intitula-se Glorificação das Esteres. Todo o livro, de acordo com a carta enviada a João de Lebre Lima, talvez pudesse ostentar o subtítulo de Glorificação dos Estéreis, em alusão àqueles que sonham sem fim e sem utilidade aparente. Espero ter demonstrado que Fernando Pessoa não era um desses sonhadores estéreis, mas apenas o seu teórico e admirador ambivalente. Nos anos seguintes, Pessoa produziria numerosos trechos sobre a maneira de bem sonhar, com ou sem este título. E a forma narrativa dominante do livro continuaria a ser o relato confessional, feito na primeira pessoa. O alinhamento, é certo, tomaria outros rumos, tornando-se o discurso de um protagonista inserido, pelo menos superficialmente, no mundo comercial e cotidiano de Lisboa. Porém, haveria sempre, mesmo na última fase redacional, exemplos da sua vida interior convertida em paisagem simbolista, da qual, na Floresta do Alinhamento, é o protótipo máximo. E as passagens diarísticas assinadas por Guedes e por Soares também são paisagens, quadros de literatura. As verdadeiras linhas mestras do livro do Desassossego saltam à vista em qualquer fase da escrita.
Relembro que a história do ajudante de guarda-livros, embora surja já na primeira fase, constitui um não enredo, demasiado tênue para provar o caráter romanesco do livro. Denota, no entanto, a vontade que Pessoa tinha de fazer um romance ou coisa parecida. O tipo de livro que ambicionava produzir sofreu constantes desvios, interferências. Mas mesmo que tivesse ficado fiel aos seus propósitos, o livro seria sempre um romance gorado, pois um protagonista que não age contraria os princípios que definem o género. Diz Bernardo Soares: sou uma figura do romance por escrever, passando aérea e desfeita sem ter sido, entre os sonhos de quem me não soube completar. Talvez seja mais correto classificar o livro assim, como um romance por escrever. Curiosamente, o trecho que acabo de citar termina com a seguinte frase, desgarrada e sem nexo com os parágrafos anteriores: minha mãe morreu muito cedo e eu não a cheguei a conhecer. É como se a Pessoa se recordasse repentinamente, de certo com um misto de ironia e tédio, que precisava de injetar mais substância biográfica do seu protagonista sonhado e sonhador. Thomas Carlyle também não tinha paciência para desenhar um retrato minucioso do seu protagonista, Herr Teufelsdrockh. Melhor dizendo, não acreditava que um retrato clássico pudesse transmitir a alma de uma pessoa, o personagem. Por isso, subverteu o jogo. Herr Teufelsdrockh é também um semi-heterônimo, um Carlyle mutilado, como se depreende da descrição de Entenfuhl, a aldeia fictícia mencionada duas vezes no livro do Desce ao Sossego, onde nasceu e que se assemelha em vários pormenores a Ecclefechan, a aldeia nativa do seu criador. Estou a terminar. Quanto à figura do Sartor ou Alfaiate, é um criador e mesmo uma divindade, segundo nos revela o penúltimo capítulo do romance de Carlyle. E os poetas são metaphorical tailors, alfaiates metafóricos. Estas pistas levam-nos a concluir que o título do livro é autorreferencial. O Sartor Resartus é o próprio escritor recosturado, reescrito, Mr. Carlyle reconfigurado em Herr Teufelsdrockh, ou Fernando Pessoa em Bernardo Soares. De mais a mais, o título sugere que mesmo Deus, o Sartor Mor, criador do mundo visível, acaba por ser revisto, revestido. Carlyle cedo perdeu a fé no Deus do calvinismo escocês, mas nutria e propalava uma fé ardente num ato de ter fé, uma atitude que Herr Teufelsdrockh, antecipando Nietzsche, designa por the everlasting yea, o sim eterno. O conceito de Deus carlyleano assemelha-se de facto à indefinida definição de divindade que encontramos no livro do Desassossego. É qualquer ente existente, impossível, que rege tudo, cuja pessoa, se a tem, ninguém pode definir, cujos fins, se deles usa, ninguém pode compreender. Chamando-lhe Deus, dizemos tudo, porque, não tendo a palavra Deus sentido algum preciso, assim o afirmamos sem dizer nada. Dizer sim é um ato verbal e a religiosidade em Sartor Resartus é, de certo modo, um fenómeno linguístico. É-o ainda mais patentemente no livro do Desassossego. Os deuses são uma função do estilo, diz o protagonista, que, não conseguindo ter uma fé sólida, também não abandonou Deus tão amplamente como outras pessoas da sua geração, diz isso no trecho inicial do livro. Ao longo do livro, alude constantemente a Deus ou aos deuses e não só. Aplica a terminologia religiosa à sua viagem da alma e mente, vendo-se como um monge que não reza, mas que se dedica ferozmente à contemplação imaginativa e à escrita.
A tentativa de viver de forma autossuficiente apenas dos seus sonhos e das suas sensações transformadas em literatura não teve um resultado feliz. Mas a sua extrema e deliberada solidão tem, afinal, outro objetivo, de índole espiritual ou linguístico-espiritual. O auge de uma vida sonhadora, convertida não num romance, mas em inúmeros romances, é descrito no trecho intitulado Maneira de Bem Sonhar nos Metafísicos. Aí o protagonista, depois de anunciar que se substituiu pelos seus sonhos, vai traçando o caminho conducente a um nirvana onde o escritor consegue escrever de 1000 maneiras diversas, mediante interpostos autores criados pela imaginação. Conclui o trecho dizendo: este é o único ascetismo possível. Não há nele fé, nem um Deus. Deus sou eu. Um eremita no deserto isola-se do mundo para comunicar com Deus. Bernardo Soares no seu quarto da Rua dos Douradores, Vicente Guedes na Rua dos Retroseiros, ou o narrador do Alinhamento na sua alcova, opta pela mesma via ascética, solitária, para se tornar Deus. Alquimista que trabalha com sensações, visões e palavras, o protagonista tem os seus momentos de êxtase. O sonho bem sonhado, a página bem escrita, mas é um Deus eternamente frustrado. A sua imperfeição manifesta-se no próprio trecho em que declara ser um Deus, pois Maneira de Bem Sonhar nos Metafísicos é um texto lacunar, inacabado, mal articulado, e mesmo que o não fosse. Não há obra de artista que não pudesse ter sido mais perfeita, reconhece o protagonista num trecho sobre o seu desesperado esforço para criar e se exprimir. O livro do Desassossego é um romance-drama sobre um escritor que anseia ardentemente por uma perfeição que sabe ser impossível. Escrever, afinal de contas, ou afinal de tantas dúvidas, é um ato de fé, não se sabe bem em que, uma variante do si eterno do Carlyle. Ou então, este livro, segundo a sugestão de um certo trecho, é um romance sobre um simples drogado que escreve por vício. De uma maneira ou outra, o protagonista é um falhado e o romance um fracasso, possivelmente o maior fracasso literário do século XX. Muito obrigado. Estamos um pouquinho atrasados, vamos começar outra vez daqui a 15 minutos, penso que são 11h30 agora, ao quarto para o meio-dia, para tomarmos um café rápido e voltarmos a seguir. Muito obrigada.